Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo daqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. O meu nome é Aline Muse e esse aqui é o meu canal. Um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô aqui de volta porque eu quero compartilhar com vocês uma palavra e trazer reflexões em cima dessa palavra. Como eu sempre falo aqui no canal, reflexões que estão fazendo muito sentido para mim, que estão falando muito comigo e que pode ser que fale com outras pessoas aí do outro lado. Eu tô aqui com a minha Bíblia sem muita perca de tempo e hoje eu vou compartilhar com vocês uma palavra bastante conhecida para quem já é cristão, que é a palavra do cego de Jericó, e essa palavra tem falado muito no meu coração e tem algumas reflexões importantes que eu quero dividir com vocês aqui usando ela. Está no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46. Eu vou ler aqui. Vocês me acompanhem mais, eu vou colocar a referência aqui embaixo para depois, se você quiser ler e acompanhar com mais calma. Diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o cego que chamassem o cego. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa palavra tem me chamado assim bastante atenção, porque toda vez que a gente fala, que a gente escuta muito pregações falando do texto de Bartimeu, a gente foca muito, né? A gente escuta muito falar sobre a multidão, o quanto a multidão ela tentava impedir Bartimeu de chegar até Jesus, né? E isso é uma parte muito importante da história, né? Porque o que Bartimeu tinha feito de tão errado assim para as pessoas quererem impedir ele de chegar perto de Jesus, né? E isso realmente é uma coisa extraordinária, a forma com que ele clamava ainda mais, mesmo as pessoas mandando ele ficar em silêncio, realmente é muito maravilhosa esse aprendizado, né, de que mesmo com todas as dificuldades a gente precisa continuar insistindo até Jesus nos atender. Mas a parte dessa história de Bartimeu que mais tem falado comigo é que se vocês forem olhar para a história de Bartimeu, vocês vão ver que Bartimeu, ele estava assentado no caminho, né? Bartimeu, ele era cego e quando Jesus passou, ele estava sentado no caminho, mendigando. A palavra que vai falar exatamente isso, que ele estava sentado no caminho e mendigando. Então, quando a gente escuta essas palavras soar, que uma pessoa está sentada, estar sentado é uma posição de conforto, porque ficar em pé não é uma posição confortável, não é uma posição que te permite relaxar. É uma posição onde você está agindo, você está fazendo alguma coisa, porque ninguém está em pé à toa. Mas quando fala da posição de você estar sentado, fala de você estar confortável, de você estar descansando as suas pernas, descansando o seu pé. Então, aqui Bartimeu, ele estava sentado numa posição confortável e ele estava mendigando, que também era uma situação confortável, logo que quando você mendiga, você pode não ter aquilo que você quer, mas você recebe o favor das pessoas. Então, preste atenção nisso, ele estava sentado e ele estava vivendo do favor das pessoas. Então, nessa posição que Bartimeu estava, ele não estava se movimentando para nada, a vida dele estava parada porque ele estava sentado e ele estava recebendo, sobrevivendo do favor das pessoas, ou seja, das esmolas que ele recebia por ser cego. Então, se a gente fosse olhar para a vida do Bartimeu, ele estava numa posição confortável para ele. E se ele fosse se levar por esse conforto que ele sentia, e dentro da posição que ele estava, sendo um cego, uma pessoa que precisava de esmola das pessoas, ele não teria tido a atitude de mudar, ele não teria tido a atitude de buscar
a cura, né? E isso me leva muito a crer que muitas vezes na nossa vida a gente não toma uma atitude, a gente não se movimenta porque a posição que a gente está é extremamente confortável, né? Então, por exemplo, mudar de profissão. Às vezes a gente tem um sonho de mudar de profissão, mas a profissão que a gente está confortável, né? Você já sabe o ambiente que você está trabalhando, você já tem uma remuneração e a gente está confortável naquilo ali e nunca muda. A gente não quer sair dali pelo conforto que aquela situação está nos proporcionando, que era o mesmo caso de Bartimeu, né? Bartimeu estava numa situação confortável, mas ainda que ele tivesse uma situação confortável, ele sabia que tinha algo melhor para ele, né? E trazendo para a gente dessa mesma maneira. Às vezes a gente está numa posição na nossa vida, seja em qualquer área da nossa vida, na nossa vida física, da nossa vida espiritual, da nossa vida familiar, da nossa vida sentimental, que está nos trazendo conforto, mas esse conforto está nos impedindo, estar acomodado nesse conforto está nos impedindo de chegar em lugares melhores e maiores, né? Então, Bartimeu precisou se colocar no lugar de desconforto, ele precisou gritar, né? Precisou tomar a atitude de gritar para chamar a atenção de Jesus. E depois que ele chega diante de Jesus, ele precisou se levantar, ele precisou sair da área de conforto, da zona de conforto dele, para poder falar com Jesus e receber a sua cura. E a partir do momento que ele recebe a cura dele, ele começa a fazer aquilo que ele realmente queria fazer, porque por mais que ele tivesse sentado e sendo sustentado pelas pessoas, ele tinha que viver daquilo que as pessoas davam para ele. Então, ele não podia ter escolha, ele não podia escolher o que ele ia comer, o que ele ia comprar, para onde ele ia ir, porque ele tinha que ficar ali dependendo daquilo que as pessoas davam. E Aline, o que você quer falar com isso? Eu quero falar para você, para mim, para nós, que quantas vezes a gente está vivendo sem escolhas na nossa vida, seja em qual área da nossa vida, porque a gente está simplesmente se acomodado, né, no lugar confortável, no lugar que é confortável para a gente, no lugar espiritual confortável, onde a gente está bem, mas poderia estar num lugar melhor, mas a gente está ali porque é confortável, ou na profissão, ou nos estudos, ou na vida familiar, ou na vida profissional, ou em qualquer área da nossa vida, e a gente está preso, limitado naquele lugar, porque ali é um lugar de conforto para a gente. E a história de Bartimeu tem me ensinado esses dias que existe um poder muito grande no desconforto. Quando a gente se coloca em posição de desconforto, a gente busca mudança. Foi exatamente o que aconteceu com Bartimeu. O fato dele se colocar no lugar de desconforto, ter que enfrentar uma multidão que antes alimentava ele com esmolas, foi aí, nesse processo, que ele recebeu a cura dele e que ele pôde começar a viver da maneira que ele queria viver, sem ter que se colocar naquele lugar onde ele era subjugado, precisando só daquilo que as pessoas o davam, de ser alimentado, sustentado somente pelaquilo que as pessoas o davam. Então, para fechar esse vídeo, que eu quero falar para mim, quero falar para você também, é que muitas vezes a gente vai ter que abrir mão do conforto, a gente vai ter que abrir mão daquele lugar onde a gente está seguro, e a gente vai ter que migrar para um lugar de desconforto e um lugar onde a gente não se sente seguro porque não está habituado a estar naquele lugar, para poder alcançar lugares e situações maiores e melhores. Foi exatamente o que Bartimeu fez. Depois de largar aquele lugar onde ele estava confortável, ele conseguiu ver Jesus, que é o mais importante, lançou dele aquela capa, ele estava ali, quando ele lançava aquela capa, ele estava fechando um ciclo para começar outro da vida dele e agora andando pelo caminho com Jesus, ou seja, vivendo independente, não dependendo mais de ninguém para poder se sustentar ou para fazer nada para ele, porque agora ele era de fato uma pessoa sarada. Então, caso para a gente pensar que às vezes a gente está conformado com coisas na nossa vida simplesmente porque a gente não quer abrir mão da zona de conforto, mas abrir mão da zona de conforto é buscar sair de um lugar para outro muito maior e melhor. Eu não sei se esse conteúdo fez sentido para você, mas se fez, por favor, aproveite, né? Se deu para aproveitar alguma coisa, por favor, aproveite. E se esse conteúdo te abençoou, te acrescentou de alguma forma, por favor, compartilhe, tá bom? Eu espero que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E se Ele permitir,
a gente volta aqui de novo para um próximo vídeo, tá bom? Tchau!